31 de outubro? Essa data te lembra o quê? Reforma Protestante. Sério? Você se lembra da Reforma Protestante? Eu só penso em Halloween. Não é verdade? Nós não somos um país culturalmente ligado à história da Igreja Protestante. A Reforma Protestante não faz muito sentido para nós, não fala muito conosco como sociedade. Tudo bem que o Halloween também não, né? Foi importado recentemente lá dos Estados Unidos, mas tem toda aquela pressão da mídia em cima da gente. Tanto que teve até festa de Halloween em vários condomínios, o meu inclusive, infelizmente. Então, é aquela questão da cultura. Mas, realmente, 31 de outubro também se comemora, além do Halloween, também se comemora a Reforma Protestante. Muito bem. E o que isso significa para nós? A minha proposta hoje com você é, com a ajuda de Deus, e pela manhã eu, inclusive, pedi as orações das pessoas para que eu pudesse ser bem conciso, porque é um tema muito amplo. Por exemplo, parte desse tema foi o meu trabalho de fim de curso na pós-graduação em teologia que eu fiz. Então, se alguém quiser se aprofundar no tema, é só mandar uma mensagem para mim e eu mando o meu trabalho para você. Aí você vai ter um monte de detalhes e datas e nomes e tudo mais, tudo aquilo que é chato à beça. Está lá, né? Quer dizer, para mim não é, mas eu sou um pouco esquisito. 31 de outubro de 1517. Um monge agostiniano chegou na porta da igreja do castelo de Wittenberg e ali afixou, se ele pregou ou afixou com alguma outra coisa, nós não sabemos, afixou as suas 95 teses. Lutero, esse monge agostiniano, Martinho Lutero, ou Martin Luther, se você preferir, ele, aliás, eu já era casado quando me toquei que o Martin Luther King, o nome dele, aquele defensor dos direitos civis nos Estados Unidos, pastor batista, eloquente, maravilhoso, o nome dele era o nome do outro, porque eu não tinha associado, né, que Martin Luther era Martinho Lutero. Mas, enfim. Martinho Lutero, ele era um estudante de direito. E no meio de uma viagem, uma tempestade, o raio bateu muito próximo dele e ele ficou com um pânico terrível, um medo, uma angústia da morte. Isso fez com que ele largasse os seus estudos de direito, contrariando a vontade da sua família, que era bem posicionada, economicamente falando, e migrasse para um convento. Ele foi para um convento, porque ele queria ter certeza da sua salvação. Ele queria ter certeza de que, ao morrer, ele não iria padecer nas chamas do inferno. Acabou que ele não encontrou exatamente o que ele procurava. Ele continuou sentindo tudo aquilo que sentia antes e migrou para a parte acadêmica. Levaram ele para a parte acadêmica, ele era um cara que estudava muito. E ele se tornou, então, doutor em teologia, professor da faculdade de Wittenberg. E a faculdade de Wittenberg, ela utilizava a igreja do castelo como seu local de reuniões. Quando não estava tendo alguma missa, eles se reuniam, eles debatiam, era ali que eles faziam os seus debates. E a porta da igreja era o seu quadro de avisos. Então, quando os professores doutores desafiavam uns aos outros para os seus debates teológicos, era ali na porta que eles iriam e afixavam o seu desafio. Então, não tem nada demais, né, desse monge ter ido na porta da igreja e afixado as suas teses. Isso aí, isso em si não é questão nenhuma. A questão era exatamente o que ele estava questionando. Ele estava querendo provocar um debate. Não tem nada de reforma aqui ainda. Então por que disseram que começou?
Porque muito tempo depois olharam para trás e viram qual foi o marco inicial. Foi quando Lutero resolveu questionar a questão das indulgências. Que as suas teses, em sua grande parte, questionavam essa questão. E ele, então, chamou para o debate o responsável pela venda das indulgências ali naquela região da Alemanha, um outro monge de uma outra ordem, né, Johann Tetzel, que era monge dominicano. E por que das indulgências? Elas se vendiam as indulgências para que as pessoas aliviassem o tempo de permanência dos seus parentes falecidos no purgatório. Purgatório. Está ficando complicado, né? Não, isso não é o inferno. Isso é o purgatório. Pois bem, indulgências, purgatório. O que é que isso tem a ver com você? O que é que isso tem a ver com a gente? Percebem que 500 anos passados dos acontecimentos, é muito fácil a gente simplesmente achar que isso não tem nada a ver com a gente, que a gente tem que se preocupar com outras coisas e deixar isso tudo de lado, como se não fosse, em absoluto, relevante para a nossa vida? É uma tentação perfeitamente natural. Qualquer pessoa poderia pensar dessa maneira. Mas vejam, essa história de indulgências e a disputa que esse monge iniciou, essa disputa teológica, ela tem, na verdade, tudo a ver conosco. Conosco como cristãos. Conosco como cristãos evangélicos. Tem tudo a ver conosco. Eu vou simplificar para vocês, porque, como eu disse, são muitos detalhes e isso aqui não é aula, por mais que eu gostasse muito de dar uma aula para vocês, mas não é. O que é uma indulgência? Era um perdão concedido pelo Papa. A partir de uma interpretação daquela passagem da Bíblia em que Jesus vira para Pedro e diz que ele teria chaves, nas suas mãos estariam as chaves para ligar aqui na terra e então ser ligado nos céus, desligar aqui na terra e então ser desligado nos céus. Ficou-se aquela ideia, né, e também aquela outra passagem que Jesus disse que tu não és mais Simão, tu és Pedro, sobre essa pedra construirei minha igreja, sem entrar no mérito de Petróis e Petra, não interessa. O fato é que havia uma concepção de que Pedro era o apóstolo mais importante. E que ele, então, e efetivamente, a partir do Pentecostes, ele se transformou num dos líderes da igreja. Depois a gente vê que ele acabou sendo suplantado por Tiago, irmão de Jesus. Mas também não vem ao caso. Muitos e muitos séculos se passaram e o bispo de Roma, que era o primeiro entre iguais, se tornou o chefe de todos, o Papa. E aí, 1000 e tantos anos depois de Jesus, já no século XIV, criou-se a ideia de que o Papa teria em suas mãos o poder, o direito divino, de atenuar o tempo de permanência das pessoas no purgatório. Mas o que é purgatório? Percebe que para você explicar uma coisa, você tem que explicar outra? Infelizmente, lamento, desculpe. No mundo ocidental, Europa ocidental, todos eram católicos. Todos, exceto os judeus, que eram mantidos separados, segregados nos seus guetos. Todos eram católicos. Se você não era católico, se você fosse excomungado, qual era o problema de ser excomungado? Ninguém podia comprar de você. Ninguém podia vender para você. Ninguém podia ter contato com você. Você virava uma pessoa tóxica. Tinha que dar distância para a pessoa. Você era excluído da vida social. Totalmente excluído. E isso era utilizado justamente como uma ferramenta de controle social. Então, ali, todos eram católicos. E muita gente acredita que a igreja, nós, né, evangélicos, acredita que a igreja católica afirma que a salvação vem pelas obras. Não é isso. Eles não afirmam isso.
A doutrina católica afirma que para você ser salvo, você tem que pertencer à Igreja Católica. A salvação vem pelo pertencimento à Igreja. Nasceu, foi batizado, deixou de ser pagão, se tornou cristão, na pia batismal, pronto, já está salvo. Não importa o que você faça, deixe de fazer. E se todos são católicos, todos são salvos e todos fazem um monte de coisa errada, alguns mais, outros menos, fica uma sensação de injustiça, não é verdade? Pô, todo mundo vai para o paraíso igualzinho? Pô, esse cara aí é o demônio. Como é que pode? Tem uma coisa errada, né? Então, só em 1274, está escrito aqui o número, tá? Não ia decorar um negócio desse, lógico. Concílio de Lyon, o segundo concílio de Lyon. Ali, então, criaram uma solução para o problema de que todos mesmo sem fazer nada de decente na vida, só pelo fato de ser batizado quando criança, iria para o paraíso. Aí eles falam o seguinte, bom, aqui se faz, aqui se paga, se não paga aqui, vai ter que pagar em algum outro lugar. E criaram a ideia do purgatório. Tem na Bíblia? Não. Não tem na Bíblia. Eles se basearam em 4 versículos, basicamente, mas o principal deles, na verdade não é um versículo, é uma passagem, uma curta passagem, tem em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15. Não precisa abrir, não. Apenas diz ali, talvez você já tenha ouvido falar, né? Paulo dizendo que eu construo de um jeito, Apolo constrói de outro jeito, mas nós construímos, ambos construímos, edificamos sobre o firme fundamento que é Cristo. E todos nós temos que edificar as nossas vidas sobre esse fundamento e as obras de cada um serão provadas. Se as obras forem como palha ou como madeira, se queimarão. Mas se forem como ouro ou pedras preciosas, sobreviverão. E mesmo aqueles, e aí Paulo então conclui o argumento dele, e mesmo aqueles que tiverem as suas obras queimadas, ainda assim se salvarão, como que passando pelo fogo. Então essa aí foi a ideia que o pessoal teve. Está vendo? Todo mundo vai passar por algum tipo de julgamento depois de morrer, em função das suas obras. Não é salvação. Salvação é por pertencimento à igreja. Está batizado? Está salvo. Mas, depois que morrer, vai passar por esse julgamento, que é um julgamento de fogo. Se as obras forem preciosas, passa rápido. Se as obras não forem, vai ficar lá um tempão. Pode ficar um tempão, bem tempão mesmo. E aí, por isso, criou-se toda uma dinâmica social em que as pessoas elas estavam mais preocupadas em deixar bens para a igreja, para isso contar como boas obras e assim amenizar, atenuar o tempo deles no purgatório. E é aquela história de rezar as missas pelos mortos para diminuir o tempo de permanência no purgatório. Essa era a lógica. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, e daí? E daí que aquelas pessoas, elas imaginavam a vida delas dessa forma. A coisa mais importante, gente, a vida no século XVI era muito ruim. Muito ruim. Não dá nem para a gente imaginar. Aqueles desenhos que a gente vê da Disney, de príncipe e princesa, é muito fora da realidade. Muito fora. A vida deles era horrível, mesmo para os mais ricos. Era uma vida de muito desconforto, de muita escassez. Então, a vida era tão ruim que todo mundo estava o tempo inteiro pensando na vida eterna. Não existia quem, naquela época, quem acreditasse que a vida se resumiria a isso aqui, porque era muito ruim. Tem que ter alguma outra coisa depois. Muito bem.
Voltando a Lutero, esse é o contexto histórico, tá? Social. Lutero está imerso nesse contexto. 300 anos antes, a igreja decidiu que existia purgatório. 200 anos antes, a igreja decidiu que o Papa tinha o poder de amenizar o tempo de permanência das almas no purgatório. Lutero tinha medo da morte. E Lutero estava estudando com muita ênfase o texto bíblico. E é por isso que eu disse que para ele foi uma bênção ele ter abandonado os seus estudos de direito e ido para o monastério, porque naquela época as Bíblias não eram acessíveis a todos. Estavam começando a surgir textos clássicos nas línguas originais, em grego, em hebraico, mas a maior parte das Bíblias que existiam, que não eram muitas, eram traduções para o latim. E só os clérigos, os religiosos, tinham acesso a esses documentos. Quem viu aquele filme O Nome da Rosa, né, deve se lembrar disso. E ali, nas suas torres, nos seus monastérios, eles tinham acesso aos textos bíblicos. E Lutero, professor doutor em teologia, ele aprendeu grego. Ele começou a ler o evangelho em grego. Ele foi até uma comunidade judaica para aprender hebraico. Ficou meses estudando hebraico lá no gueto. Aprendeu hebraico. Ele viajou a Roma. Consta, ele disse que voltou horrorizado com o que ele viu em Roma. Não era mais um garoto de vila com medo do raio, mas ainda era um homem que tinha medo da morte. E orava, e jejuava, e buscava a presença de Deus. Ele queria que Deus o ajudasse a acabar com aquela angústia que ele sentia. E então, ele teve um momento de êxtase. Ele teve um momento de revelação. Uma alegria profunda, palavras dele, uma alegria profunda, quando ele leu Romanos, capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia, peça ali para a Elzi. Ao ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o Espírito Santo convenceu Lutero, primeiro, de que a salvação não era pelo simples pertencimento à igreja. Você podia pertencer à igreja e não ser salvo. Ou seja, podia ser até pior, né, do que eles achavam. Tempos depois, inclusive, Lutero se convenceu de que não existia purgatório. Mas isso foi depois. Naquele momento, ele se convenceu, lendo Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que a salvação não é pelas obras. Se não é pelas obras, é como? Leiamos. Não me envergonhe do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação... Eu vou projetar o 17 para lermos juntos. 16. Não me envergonhe do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí o 17, vamos ler juntos? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, independente, aleluia por isso. Olha que libertação que ele sentiu. Não é à toa que ele tenha tido esse momento estático, de êxtase, de alegria incontrolável na presença de Deus. Ali ele compreendeu que não eram as obras dele, não eram as atitudes, os seus prolongados jejuns,
queriam garantir que ele não ficasse no purgatório, ou amenizasse a presença dele no purgatório. O que garantiria a salvação dele era unicamente a fé no Evangelho. Portanto, a salvação não decorre das nossas obras realizadas por cada um de nós, muito menos pela sua inclusão em alguma instituição humana, alguma agremiação humana, por meio do batismo, ou seja lá, qualquer outro ritual de passagem que você participe. Não é, a salvação é pela fé. Mas fé em quê? Fé em quê? O texto diz, no Evangelho. Mas o que o Evangelho fala? Que o Evangelho, a palavra grega evangelion, significa boas novas, boas notícias. Mas que boas notícias são essas? E aí, o versículo, a resposta começa pelo versículo, que na minha opinião, modesta opinião, é o versículo mais importante da Bíblia. Para nós, pobres e miseráveis pecadores. Quem arriscaria dizer qual é? João 3,16. Tudo pela fé. A salvação vem pela fé. Daí o termo em latim, eles falavam latim entre si, né? Sola fide, somente a fé. E João 3,16, vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o espírito do Evangelho, falado pelo próprio Jesus a Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, na explicação que ele deu do que significava nascer de novo. Porque se não nascermos de novo, não entraremos no reino de Deus. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Mas nascer de novo como? Como é possível isso? Porque Deus enviou seu Filho, porque Deus é justo. E todo erro tem que ser punido. E a punição do pecado é a morte. Morte no sentido de afastamento permanente de Deus. E como nós não teríamos condição de pagar o preço, Deus proveu o resgate. E Jesus, o seu Filho, foi enviado. Basta crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido como homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, como diz o credo apostólico lá do início, dos pais da igreja, né? Quando cremos nisso, nessa boa notícia, pela fé, nós somos salvos. E como somos salvos única e exclusivamente por conta de Jesus, vem o solus Christus, somente por Jesus. Vejam que esses termos que às vezes ouvimos associados à reforma, eles não fazem muito sentido se ficarem soltos. Mas se nós os identificarmos com a ideia, aí eles fazem todo sentido. Salvação é somente pela fé. Pela fé no nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o Filho foi dado pelo Pai sem que tivéssemos nenhum mérito. Nós não merecíamos que Deus mandasse o seu próprio Filho para pagar o preço devido pelo nosso pecado em nosso lugar. Você não merecia isso e eu também não. Mas Deus o enviou assim mesmo. E o nome disso é graça. É somente pela graça. Somente pela graça, mediante a fé, somente pela fé, em Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, é que nós alcançamos a salvação. Isso era efetivamente revolucionário para a época. No tempo de Jesus e seus discípulos, foi exatamente essa a mensagem de Jesus.
Você vê em Romanos, por exemplo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde é que está escrito ali que tem que se filiar a uma igreja? Não está, não tem isso na Bíblia. Então, aquela simplicidade do Evangelho tinha se perdido nos séculos e séculos e séculos, que a igreja acabou se transformando, né, numa ferramenta de poder, infelizmente. E todo mundo que estuda história sabe perfeitamente disso. E o mesmo Paulo, que escreveu Romanos, também escreveu a carta dele aos Efésios, onde ele apresenta isso que eu acabei de falar para vocês de uma forma muito melhor do que eu, e muito mais curta também, né? Se bem que Paulo também gostava de enfatizar as coisas, ele repetia várias vezes, então não reclama comigo não, tá? Que podia ser pior, podia ser pior. Na carta dele aos Efésios, no capítulo 2, nós lemos nos versículos 8 e 9, que estão projetados aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo está nos dizendo que o Evangelho, ele, ao se aplicar a nós, dessa forma graciosa, mediante a nossa fé, ele deve nos levar a uma atitude de glorificar aquele que nos concedeu a vida eterna. Daí, o soli deo glória. Deem glória somente a Deus. Não engrandeçam instituições humanas, líderes humanos. Não engrandeça a si mesmo, porque nós somos pó. O melhor dos nossos esforços, diz o profeta, é trapo de imundície. Então, não é pelo nosso esforço, é pela graça. Mas essa graça, ela está, apesar de estar acessível a todos, ela depende da fé. É uma graça condicional. Você tem que crer. Nós lemos João 3,16. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não está escrito para todos, crendo ou não, tenham a vida eterna. Não é isso que está escrito. É tão claro isso lá. E se alguém ainda tinha alguma dúvida, é só ler 2 versículos depois, 3,18, que diz: todo aquele que crer no Filho de Deus, ele repete, está salvo. E todo aquele, isso é Jesus falando, não é Paulo. E todo aquele que nele não crer, já está condenado, pois não creu no Filho unigênito de Deus. Então existe sim uma condição para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas por meio da sua graça. E nós, então, sejamos salvos. Existe uma condição, crer. Mas Deus é tão maravilhoso que até o poder para crer, Ele nos concede. Também de graça. Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Mas como nós abriremos a porta se não ouvirmos a batida? E se estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos não ouvem. Então, acredita, nós, né, a nossa linha de pensamento, acredita que Deus vem e dá a sua graça preveniente, nos capacitando a ouvir a batida de Jesus na porta. E ao sermos capacitados pela graça para ouvir a batida, aí cabe a nós escolher se a gente vai virar a chave ou não, que é a fé. Abrindo a porta, Jesus entrou na tua vida e você vai conviver com Ele. Finalmente, voltando então para Lutero mais uma vez, essa percepção do Evangelho que eu acabei de apresentar para vocês aqui. Alguém, por um acaso, nunca tinha ouvido falar nessa percepção do Evangelho que eu acabei de apresentar? Por favor.
Que bom, todos já tinham ouvido falar nisso. Então não é novidade para ninguém aqui o que eu acabei de dizer. Talvez você nunca tivesse associado essa exposição simples do Evangelho à Reforma Protestante, à vida de Lutero, aos debates teológicos que aconteceram. Porque aquela estrutura humana não ficou satisfeita com as ideias dele. E ele ficou defendendo essas ideias e participando de disputas teológicas durante 4 anos, de 1517 a 1521, debatendo em vários lugares, não apenas lá em Wittenberg, mas em vários outros lugares. Só não foi a Roma. A Roma ele não foi, não. Até que, finalmente, o poder temporal foi chamado pelo poder espiritual, poder religioso, para tomar a frente dessa questão e resolver o problema. E aí, onde é que Lutero morava? Na Alemanha. Quem é que mandava na Alemanha? A Alemanha era uma colcha de retalhos, que correspondia basicamente ao que hoje é a Alemanha, norte da França, a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, República Tcheca, República Eslovaca. Era uma colcha de retalhos com vários príncipes, pequenos reis, bispos, vários poderes, príncipes, a gente costuma genericamente chamar de príncipes. Eram vários príncipes, quase todos falando o idioma alemão, em diferentes versões desse idioma, que já é difícil, imagina com diferentes versões, né? E eles ali, por incrível que pareça, se entendiam. Tinham todo um código legal e eles eram governados de forma bem descentralizada por um imperador. O imperador do Sacro Império Romano Germânico. Pelo próprio nome do império, Sacro, sagrado, Império. Romano, onde está o Papa, germânico, onde estão os príncipes. Era uma fusão de poderes. O imperador tinha que ser reconhecido pelo Papa, senão não tinha validade a eleição dele. Era eleito, mas não era eleito por todos os príncipes, não. Era apenas 7. 7 príncipes tinham poder de voto. E aí era aquela... Se você acha que o pessoal só compra voto agora nas eleições atuais, está muito desavisado, né? E era muito dinheiro e muito poder que rolava ali. A igreja estava sentindo que estava perdendo o seu poder. Cutucou o poder temporal para resolver o problema. E o poder temporal, representado pela Assembleia dos Príncipes, ou seus representantes, que se reunia periodicamente, convocou Lutero para se explicar, para confirmar as suas ideias ou se retratar delas e fugir da punição. Se ele se retratasse, não haveria punição sobre ele. Essa assembleia aconteceu assim, antes de colocar a imagenzinha, um pouco antes de Lutero ser convocado para esse julgamento, era uma assembleia, mas nessa assembleia haveria um julgamento dele. Ele disse uma frase interessante, que ele permaneceria fiel à sua visão, a não ser que ele fosse convencido do seu erro pelas Escrituras. Lutero afirmou que ele não reconhecia os concílios ou a cúria, que é a estrutura de poder dentro do Vaticano, ou o Papa. Ele não reconhecia o poder de ninguém. Ele só reconhecia o poder das Escrituras para formar a sua posição teológica. E daí, então, o quinto termo, as 5 solas, né? Que na verdade não são 5, são 3 solas e 2 outros parecidos, que é somente as Escrituras. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória de Deus, somente as Escrituras. E ele falou, olha, se me convencer nas Escrituras, eu mudo de ideia. E finalmente, então, ele foi, se apresentou lá, essa é uma imagem que representa aquele momento,
né? Ainda não havia fotografia para a gente ter uma imagem precisa do que aconteceu, mas há os registros. Os registros não eram taquigráficos, né? Os registros das conversas, eles existem até hoje, né? Cópias deles, obviamente, né? Vocês podem ver ali na imagem, né? Do lado direito da imagem tem um monte de papel em cima de uma mesa lá, tinha um camarada anotando tudo o que estava sendo falado. Isso chegou até nós. E Lutero, então, foi convocado e foi. Ao comparecer naquela assembleia, Lutero ele estava correndo um sério risco. E ele sabia disso. Porque 100 anos antes, em 1415, um outro professor doutor em teologia, que também começou a questionar as indulgências, foi excomungado, fugiu, se refugiou entre os seus seguidores, e aí a igreja se reuniu num concílio, numa cidadezinha muito pitoresca, que fica na fronteira entre Áustria, atualmente, Áustria, Alemanha e Suíça, Constança. Tem um lago bonitinho, o Lago Constança. Lá, os líderes da igreja se reuniram e convocaram esse professor doutor, que era de etnia tcheca, ele era do então reino da Boêmia, chamado Jan Hus. E o cara recebeu um salvo-conduto do imperador. O imperador virou e disse assim: ô Rus, pode vir aqui conversar com a gente, que eu garanto a sua segurança. Ele acreditou e foi queimado, literalmente. E quando estava na estaca para ser queimado, né, ser executado naquele concílio de Constança, consta que ele teria dito uma frase profética. Se ele disse realmente ou não, eu não sei. O fato é que Lutero acreditava nessa frase dele. Ele disse assim: hoje vocês estão assando um ganso magro, porque a palavra Rus em tcheco significa ganso. Hoje vocês estão assando um ganso magro, mas no futuro, em 100 anos, 1415, 1517, em 100 anos, um cisne irá cantar. Esse cisne vocês não vão poder assar, e nem tampouco prendê-lo com armadilhas. Porque ele foi induzido a se apresentar lá por um salvo-conduto do imperador, que armaram uma armadilha para ele. E 100 anos, 100 e poucos anos depois, surge Lutero. Lutero foi excomungado. Lutero foi sentenciado à morte. Mas a sentença nunca foi executada. Porque, diferente de Hus, Lutero tinha pessoas que o defenderam. Os príncipes alemães que queriam diminuir o poder do imperador e aumentar o seu próprio poder, viram que, atacando a Igreja Católica, eles iriam diminuir o poder do imperador, que parte do poder do imperador vinha do Papa. Diminuindo o poder do Papa, diminuía o poder do imperador, aumentava o poder deles. Então, os príncipes alemães protegeram Lutero, esconderam Lutero. Na verdade, sequestraram ele, tiraram ele de dentro da dieta de Worms e deram sumiço nele. Foi o tempo em que, inclusive, ele traduziu a Bíblia dos originais, grego e hebraico, os que tinha na época, né? Depois surgiram vários outros manuscritos, mas os manuscritos que havia na época, ele os traduziu pessoalmente do grego e do hebraico para o alemão. E aí, a imprensa, se vocês acham que mídia social só tem agora, a mídia social da época era a imprensa, eram folhetos que eram produzidos em grande quantidade e era uma guerra de folhetos. Os folhetos sendo distribuídos, cada um defendendo o seu ponto de vista, né? Certamente um dizia que o ponto de vista do outro era fake news e tal. E Lutero ali defendendo o ponto do argumento dele, e vários príncipes alemães começaram a se juntar. Ele foi excomungado, foi expulso da igreja, havia apoio, aí sim ele começou um movimento religioso, fundando a sua própria igreja, a Igreja Luterana, que era uma igreja estatal. A Igreja Luterana, no seu início, sempre foi uma igreja do Estado.
volto a dizer, se alguém quiser conhecer o final da história e da onde surgiu o termo protestante, e o protestante não tem nada a ver com isso, nada do que eu estou falando para vocês. Protestante só surgiu depois. Tá? E eu não vou chegar lá porque não vai dar tempo. Então, quem quiser, manda um zap para a gente e eu mando o artigo para você. Vocês sabiam que Lutero ele utilizava o cisne como seu símbolo pessoal? Sempre que ele publicava os seus artigos, ele assinava com um cisne, com a imagenzinha de um cisne, fazendo uma referência àquela fala do Hus. E diante do imperador, ele disse uma frase que é uma frase muito corajosa, porque ele não há como sabermos, ele não fala sobre isso na sua biografia, não há como sabermos se ele já tinha a promessa de proteção por parte dos príncipes. A gente não sabe se ele foi lá sabendo que iam dar sumiço nele e protegê-lo ou não. Mas o fato é que ele disse uma frase muito bacana. Eu não posso e eu não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Fim da história. E aí eu pergunto para você, de novo, e daí? O que é que isso tem a ver contigo? De que maneira essa historinha toda influencia a sua vida? Meus irmãos, eu vou repetir, porque isso é a base de tudo o que nós cremos. A salvação é pela graça, sola gratia, mediante a fé, sola fide, somente por meio de Jesus Cristo, solos Christus, como o único e suficiente Salvador, amparada apenas nas Escrituras, sola Scriptura, e tudo o que fazemos para a glória de Deus. Só lhe dei glória. Essa é a base inegociável da nossa profissão de fé. Há outras questões doutrinárias, outras compreensões que se agregam a essa. Algumas muito importantes, outras nem tanto. As outras questões doutrinárias, sobre batismo, sobre ceia, são questões importantes, mas elas não definem quem você é. Se você acredita que a ceia é a transubstanciação, como os católicos acreditam, que o pão vira a carne de Jesus e o vinho vira o sangue de Jesus, é uma coisa. Se você acredita, como os luteranos, que é a consubstanciação, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas ao mesmo tempo ele também é, pela fé, o corpo e o sangue de Cristo, consubstanciação, é outra forma de enxergar. Nós que fizemos a visita lá no monumento que existe na ilha de Villers-Gagnon, referente ao primeiro culto protestante em terras brasileiras, nós ouvimos, né, que colocar água no vinho da ceia foi considerado uma heresia. E 3 dos huguenotes foram martirizados por causa dessa posição deles. Gente, botar água no vinho dava martírio. E hoje a gente tem igreja que usa vinho, tem igreja que usa suco de uva e... Vocês percebem que as outras questões, elas podem mudar com o tempo. A percepção das pessoas pode mudar, mas o âmago do cristianismo está retratado nessas 5 solas. Esse é o Evangelho. É isso que nos identifica como cristãos. Podemos trabalhar, viver, conviver, agir junto com pessoas que têm esse mesmo núcleo de fé, mas que em outras questões pensam de maneira diferente. Né? As mais comuns é questão de predestinação, livre-arbítrio, o tipo de ceia, como é que é o batismo. Gente, isso é secundário. É importante, mas é secundário. O que é mais importante é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito,
não criado, sempre existiu, e que veio voluntariamente à terra como homem, se esvaziando da sua glória, para viver como homem perfeito, segundo Adão, e escolher morrer para pagar pelo seu e o meu pecado. Esse é o âmago, esse é o sentido do que depois veio a ser chamado reforma. Porque o que Lutero queria não era começar uma nova religião. Ele só queria que a igreja da qual ele fazia parte se reformasse, consertasse a sua maneira de agir. Porque não havendo purgatório, não havendo a questão das obras, não havia a questão das indulgências. Não havia a questão de arrecadar dinheiro para construir basílica em Roma, que era essa a função daquele dinheiro. Ser cristão significa, na acepção da palavra, ser um seguidor de Jesus, ser um imitador de Jesus. Paulo falou isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o sentido do termo cristão. Só que hoje, trazendo então para a realidade que nós estamos vivendo, hoje, temos essa posição de equilíbrio. Eu, sinceramente, creio que essa é uma posição de equilíbrio. Mas nós temos dois outros extremos. E eles existem, eles são reais, e eles buscam nos influenciar. Essas posições, essas abordagens diferentes à questão da salvação, que, na minha opinião, é a questão mais importante de todas. Há um grupo, num extremo, que chamamos de legalistas. São pessoas que acreditam que você precisa obedecer toda a lei. Você não pode quebrar a lei, senão você não vai ser salvo. Quantos aqui não ouviram de algum amigo uma recriminação quando abriu seu coração para a pessoa e disse que tinha cometido alguma coisa errada? Não, mas você não pode fazer isso. Não, você cristão não pode fazer isso. Poxa, a gente está lá pedindo para a pessoa para orar por nós e não para nos julgar. Então existe toda essa coisa, e existe muito isso dentro das igrejas, que pode ser perfeitamente identificado com a postura dos fariseus do tempo de Jesus, que eram homens que estavam tão certos da sua justiça própria, que achavam que não precisavam da ajuda de Deus. E isso é um engano fatal. Você achar que porque faz parte de determinada igreja você está salvo, e eu não estou falando só da igreja católica, não. Tem muito evangélico que acha que está salvo porque é membro da igreja, porque foi batizado na igreja. Não é o batismo que salva. Não é uma profissão de fé que salva. É você ter fé. Não adianta você dizer que tem uma coisa que você não tem. Você pode estar enganando a si mesmo. E olha, como há pessoas que se enganam, né? O importante é você crer. E é você viver segundo aquilo que você crê. Mas eu volto a dizer, os legalistas, os neofariseus, eles se preocupam tanto com o fazer, que se esquecem do ser. Se esquecem absolutamente do ser. Quem é você? No que é que você crê? Lógico que se espera do cristão que ele busque a santidade. A palavra de Deus diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos que buscar a santidade, mas isso é consequência, não é causa. Nós não somos salvos porque buscamos a santidade, porque somos salvos, porque somos transformados, então buscamos a santidade. Tem que buscar sim, porque a palavra de Deus diz que temos que buscar. Então a gente tem que buscar. Mas não é porque buscamos, não é porque estamos muito bem, que somos melhor do que o outro que não busca. A parábola
do fariseu e do cobrador de impostos. Os dois vão ao templo, o fariseu cheio de virtude própria, de justiça própria, batendo no peito. Aqui, Senhor, olha só como eu sou um homem de Deus, um homem que faz tudo certo, eu jejuo, eu dou meus dízimos, eu não sou como aquele publicano, aquele cobrador de impostos, pecador. E o cara lá no final do templo, cabeça baixa, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E aí Jesus fala assim, qual dos dois que foi para casa justificado por Deus? O que chegou lá para contar o currículo espiritual dele, eclesiástico dele para Deus, ou aquele que foi lá reconhecendo a sua necessidade de perdão? Se você não reconhece que precisa perdão, você não vai receber. E aí isso me remete ao outro extremo. O outro extremo é o extremo do universalismo. Universalismo. E, gente, esse agora está muito na moda. O legalismo esteve muito na moda, na igreja do Sunday Best, todo mundo super bem becado, igreja, todo arrumadinho. Aquela hipocrisia terrível. Nada contra arrumadinho. O problema é que rolava muita hipocrisia, né? Enfim, eu fui de terno na igreja durante muitos anos. Como eu não trabalhava de terno, eu achava legal ir de terno na igreja, né? Se eu trabalhasse de terno, eu detestaria, certamente. No outro extremo, você tem alguns líderes que, por motivos vários, não estou aqui para julgá-los, dizem para as pessoas em suas igrejas que a morte de Jesus perdoou todos os pecados. Verdade. Partem de uma verdade e distorcem a consequência da verdade. Portanto, você não tem que fazer nada. A nossa salvação não é pelas obras. Realmente, não é mesmo. Basta você crer e vai viver tua vida, nas palavras de um desses líderes, que quando eu ouvi aquilo eu fiquei horrorizado, e eu gravei, eu baixei, porque sempre que ele falava alguma coisa que caía mal, depois eles iam lá e apagavam o vídeo dele falando bobagem. E aí aqui eu sabia que ele fazia isso, eu falei, baixei, eu tenho o vídeo dele falando isso. Não! Faz o que você quiser. Jesus morreu para você ser feliz. Sério? Você acha que Jesus morreu para você ser feliz? Para você ser próspero? Ou ele morreu para que você se tornasse alguém parecido com ele? Pare e pensa um pouquinho. Você não vai ser salvo pelo seu próprio esforço. Deus não vai gostar mais de você porque você está se esforçando. Mas você também está se enganando se você acha que porque você disse que acredita que Jesus morreu por você, e você, a partir daquele momento, nada muda na sua vida. Às vezes muda até para pior. Ah, é? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? É, pode fazer o que quiser. Não precisa ter medo do inferno. Que inferno? Nem existe isso. É mesmo? Eu ouvi o cara falando desse mesmo cara, eu assisti agora recentemente uma entrevista com ele, e ele dizendo, o entrevistador perguntou assim, preciso ter medo do inferno? Aí ele deu uma gargalhada. Isso não existe. Caraca. Jesus disse que existe. Não foi só Paulo, foi Jesus. Bom, mas de repente ele pode saber mais do que Jesus, né? Então, você tem essas pessoas de um lado que estão nos seduzindo. Estão seduzindo a nossa vaidade, estão seduzindo a nossa ganância, a concupiscência das tradições antigas da Bíblia, o desejo de fazer as coisas, de ser e tal, e se esquecem totalmente do âmago do Evangelho. Gente, está errado, está enganando as pessoas, está iludindo as pessoas. Alguns chamam isso de evangelho da graça barata. Não foi barato. Não foi, é pela graça, mas não foi grátis. Custou caro, custou a vida de Jesus. E é exatamente isso que a gente se lembra, que a gente relembra em cada primeiro domingo do mês com a ceia do Senhor. Porque disse Jesus, façam isso em memória de mim.
A sua vida, ela é como se fosse uma casa. A Bíblia diz que nós somos, você, eu, cada um aqui, é o templo do Espírito Santo. Também está lá em 1 Coríntios 3. Interessante. O templo do Espírito Santo. A construção desse templo começou quando você creu. Ali começou a construção do templo do Espírito Santo. Ninguém crê se não for pelo Espírito Santo. Mesmo que você não manifeste dons espirituais, se você creu e afirmou, creu no seu pecado, creu na justiça de Deus, creu no julgamento que virá, foi o Espírito Santo que te convenceu. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não há como você crer e professar a sua fé se não for pelo Espírito. E aí começa a construção. Aí você tem que buscar em Deus a capacitação para construir a sua casa, que é o que nós chamamos de santificação. É um processo longo em que nos exige fazer ajustes de percurso, as reformas. Lutero tinha a intenção de reformar a igreja, não de criar uma igreja nova. Nós temos a intenção de nos reformar. Precisamos nos reformar. A cada dia, olhar para nós sabendo que o que nos leva à salvação não é sermos perfeitos, mas que é esperado por Deus que a gente se torne parecido com o Filho dele. E não viver a vida como se não existisse amanhã, porque Jesus já morreu e pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, nem um extremo e nem o outro. Essa é a aplicação prática de agora para esses debates teológicos de 500 anos atrás. De onde vem a sua salvação? Qual é a sua identidade?